E aí, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Eu espero que você, a sua casa, a sua família, todas as áreas da sua vida estejam bem para a glória de Deus. Bora aprender da palavra de Deus? Chegando com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. É o tema da lição. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, versículo 6 é o texto áureo da lição. A verdade prática, o resumo do assunto, em uma frase diz que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Vamos lá para o conteúdo, como eu disse, que está muito jóia. Eu quero dar aqui os meus pitacos e pontuar o que eu acho que é importante no conteúdo desta lição. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis, dependendo da cultura, dos pressupostos, ou princípios religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair, então, um novo casamento ou não, certo? Então, isso vai variar de acordo com a cultura, de acordo com os princípios religiosos, de acordo com o problema que motivou a separação e por aí vai, é o que diz esse pedacinho aqui da introdução. Lembrando que esse é um tema muito polêmico, objeto de discussões milenares e não se chegou a um consenso até hoje. Tem algumas coisas aqui no conteúdo da revista, da lição, que eu não concordo, vou dizer daqui a pouquinho o que é. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição, então, tomará como padrão aquilo que as Escrituras dizem, ou seja, aquilo que as Escrituras ensinam a respeito desse importante assunto. Tópico primeiro da lição, número 1. O divórcio no contexto bíblico. Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Gente, para de falar que o casamento é eterno. Se é eterno, ele vai durar até depois da morte. O cristianismo autêntico, bíblico, não existe esse negócio de casamento eterno. Casamento é enquanto durar a vida, até que a morte separe. Aí já tem uma outra banalização que diz que o casamento é eterno enquanto dure, Também é outra avacalhação que o povo arruma. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Você consegue imaginar Deus que é amor, odiar uma coisa? Então você começa a perceber que essa coisa não pode ser uma boa coisa, certo? Só que em outros textos, há casos em que o divórcio é previsto, e outros aparecem como permissão, como por exemplo o texto de Deuteronômio 24, versículo 1 a 5, 1 a 4, Nós temos ainda o texto de Mateus, que é um texto muito polêmico, em que Mateus descreve uma fala de Jesus, mostrando então que o plano original de Deus é que o casamento durasse toda a vida, como eu acabei de dizer. Aí aqui na lição, diz que o seguinte, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, aí tem um termo grego aqui que traduz-se por divórcio. E é assim que os cônjuges, alguém dos cônjuges praticou relação sexual ilícita, ou seja, essa expressão no contexto de Mateus aqui dá a ideia de adultério. O que eu falo aqui que eu não concordo com essa tese, com essa interpretação? Porque é o seguinte, a lei previa que quem fosse pego no ato de adultério, ele era apedrejado. Como é que vai dar carta de divórcio para quem morreu? Então, logo, o que o texto está dizendo aqui não é adultério,
Vamos caminhar aqui. O apóstolo Paulo tratou de uma maneira um pouco mais ampla algumas coisas que nos evangelhos não foram tratadas. Por exemplo, ele diz aqui de situações que se refere ao casamento entre cristãos ou casamento mistos. Eu vou me ater aqui à questão do casamento misto, que é um pouquinho mais polêmico, ou seja, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso desse, de casamento misto, se um dos cônjuges, no caso o descrente, abandonar o outro, vamos colocar aqui que, por exemplo, a esposa abandona o marido, a esposa é crente, a esposa é não crente e o marido é crente, ela abandona, o cara está livre para casar de novo. E vice-versa, o marido é não crente, a esposa é crente, o marido abandonou, então ela pode casar de novo, certo? Está livre. E aí é o texto de Coríntios 7,15, onde Paulo fala sobre a servidão, que não está mais sujeito à servidão. O que você precisa guardar desse tópico 1 é que o divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em relação aqui ao texto de Mateus, o que fica um pouco mais claro aqui são os relacionamentos antes do casamento. O rapaz pagou o dote para o pai da moça, que jurava que a moça não havia sido tocada, e quando ele casa ele percebe que isso não era verdade. Então o que ele faz? Ele dá para ela uma carta de divórcio. Esse era o primeiro ou um dos passos, uma das opções disponíveis. A segunda era apresentar às autoridades na entrada da cidade e ela ser morta a pedradas e automaticamente ele ficaria viúvo e livre para casar de novo. O texto lá, seja de uma forma ou de outra, seja em relação ao adultério, seja em relação sexual antes do casamento. O que Jesus disse lá que Moisés liberou para que dessem carta de divórcio, Jesus disse que foi por causa da dureza de coração. Então, ou seja, o sujeito casou com uma moça que já havia sido tocada antes. O que ele deveria fazer? Na argumentação de Jesus, perdoar. Houve então um adultério. Na recomendação de Jesus, o que ele deveria fazer? Perdoar. Só que aí, por causa da dureza do coração e não havendo perdão, normatizou-se então o divórcio. Para que, em ambos os casos, ou melhor, segundo essa interpretação aqui, em ambos os casos, de adultério ou, no caso da moça ter sido tocada antes. A meu ver, apenas nesse segundo caso, porque a questão do adultério haveria o apedrejamento, haveria a morte de quem foi pego no adultério e a pessoa estaria livre para casar de novo. Mas tem um outro caso ainda muito mais grave, a meu ver. Vamos chegar lá. Segundo o tópico da lição, a sutileza da normalização do divórcio. A legislação brasileira já foi muito mais rígida em relação ao divórcio, inclusive dizendo que era crime, não era passivo de cadeia, essas coisas, mas a pessoa ficava perdia o direito da parte da herança. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber também do aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão é motivo que justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas, para cristãos, não. Trocar de esposa para uma mais jovem ou abandonar o marido para ficar com um mais rico ou mais famoso são práticas normais no mundo e tem amparo legal da sociedade e do Estado. Mas, para o cristão, como é que fica isso? É preciso pensar nessas coisas. O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição é que o divórcio se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, moral. E aí o que a gente precisa pensar é legal, mas é moral? Terceiro tópico aqui da lição
o divórcio e a prática pastoral. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Nos meus atendimentos de gabinete pastoral, eu costumo dizer o seguinte: o casamento é como você apanhar 2 folhas de papel e passar cola em uma e na outra. Juntar, deixar secar. E depois, então, você tentar desgrudar as 2 folhas. Isso seria o divórcio. Essas folhas sairão inteiras? Claro que não, né? O divórcio é mais ou menos assim: ninguém sai inteiro de um processo de divórcio. Os sentimentos de rejeição, o medo, o abandono, né, estão presentes na vida de quem se separou, e os problemas ainda tendem a piorar quando existem filhos gerados desse relacionamento. Outra coisa que precisa ser considerada é que quem passou por um processo de rejeição, como é que fica a condição dele em relação à igreja? Eu conheço muitas pessoas que foram abandonadas, rejeitadas diante de um processo de divórcio. O que acontece é muito grave, é porque é o seguinte: a Bíblia fala de uma outra coisa que antecede o divórcio, e que isto é mais grave do que o divórcio propriamente dito, que é o repúdio. O repúdio é muito mais grave. A igreja tende muitas vezes a tolerar o repúdio e às vezes ter muito mais severidade com o divórcio. Tem um amigo, pastor André de Souza, ele diz o seguinte, que o divórcio às vezes é a chave que abre o cativeiro do repúdio. A igreja, e aqui a igreja que eu falo, talvez não a instituição, talvez não no sentido pastoral, mas muitos membros da igreja, e até muitos pastores mesmo, toleram muito mais facilmente um casal dormindo em quarto separado do que em um determinado momento esse mesmo casal se divorciar. E aí fica lá, ou o marido ou a mulher, rejeitado, abandonado, desprezado. Normalmente, quando acontece um adultério, é porque antes, pelo menos na mente, já aconteceu o repúdio, né? Isso não é raro, é muito comum. Muitos casais separados dentro da mesma casa, mantendo a aparência, e isso não só entre o povo, às vezes até entre a própria liderança, né? Cada situação, todavia, deve ser analisada individualmente, cada caso no seu caso. A gente não pode esquecer de forma nenhuma que mesmo num processo de divórcio, mesmo sendo uma pessoa divorciada, Deus ama essa pessoa. Muito cuidado, porque a gente tende a dar para o divórcio uma conotação fatalista de que o sujeito divorciou, ele está eternamente condenado. Preste atenção nisso. O que você precisa guardar desse tópico 3 da lição é que é preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílio espiritual e, muitas vezes, psicológico. A conclusão da lição: as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus, certo? Professor amado, não enrola a lição. Passa a lição aí na sua igreja, não deixa o assunto desviar para outro lado, porque esse é um tema importantíssimo. Recomendo você que ficou aqui até agora compartilhar o vídeo. Abençoe outras pessoas. Que Deus te abençoe. Fique na paz.